Do Japão para o Brasil. Que literatura é essa? É uma literatura em escrita haikai, produzida pelas mãos de Graça Graúna. É uma literatura de autoria indígena aqui no Brasil. É do Brasil, é do Nordeste. Que literatura é essa? I must let you know. Oi, eu sou Flaviane, mestre em Literatura e Cultura, especialista em estudos étnicos e raciais e graduada em Letras, Língua Portuguesa e suas literaturas. Hoje vamos falar sobre uma literatura da plasticidade, aquela literatura que fala sobre outras histórias, outras narrativas, e é uma literatura escrita pelas mãos de uma mulher indígena aqui do Brasil. Graça Graúna também escreve haikai. Apesar dos pesares, resta-nos sonhar, a Mãe Terra nos anima. Estamos falando de um momento que estamos em um momento político no Brasil, em que os municípios estão se preparando para as eleições de 2020. E por que não falarmos também de uma literatura que por si só faz política? É o corpo como um texto, é o corpo que escreve e ao mesmo tempo faz parte dessa mesma literatura. E hoje vamos falar sobre haikai, é uma literatura produzida por Graça Graúna, que tem como uma das primeiras publicações de livro de autoria indígena publicada aqui no Brasil. Ela não escreve apenas literatura, não só apenas textos poéticos, mas ela também faz crítica literária. E nos seus livros a gente vai aprender também ela fazendo crítica literária a respeito da literatura de autoria indígena produzida aqui no Brasil, de Daniel Munduruku, de Eliane Potiguara e dentre outros nomes também, que ela vai produzir uma crítica que fala sobre essa nova forma de fazer a literatura contemporânea no país. Estamos falando de Maria das Graças Ferreira, com pseudônimo de Graça Graúna. Graça Graúna é uma crítica literária, escritora, professora de literatura e de direitos humanos. Ela nasceu em 1948 em São José do Campeche, no Rio Grande do Norte. É graduada, mestre e doutora em letras pela Universidade Federal de Pernambuco. Possui também pós-doutorado em Educação e Direitos Humanos. É professora adjunta em Literaturas de Língua Portuguesa e Cultura Brasileira na Universidade de Pernambuco. E ela coordena um grupo de estudos comparados sobre literatura, memória e interdisciplinaridade. Estamos falando de uma escritora que teve seu primeiro livro publicado em 1999, que é Canto Mestiço, e não apenas em haikai, ela traz também outros poemas que vão falar sobre, que vão tecer histórias de comunidades indígenas, e para além disso ela trata também sobre outros temas, que eu chamo de literatura plástica, porque é uma literatura escrita por uma mulher indígena no Brasil, mas que ela não fala apenas sobre temas da comunidade. A comunidade está presente em toda a sua escrita, obviamente, até porque estamos falando do corpo como um texto, né? Então é a presença do corpo em todo o texto produzido, mas além disso, ela também vai falar sobre outras temáticas. É o que vamos ver aqui no livro Flor da Mata, onde ela faz publicações conforme o gênero de haikai. Esse livro foi publicado em 2014 e dentre as suas poesias ela vai trazer também temáticas sobre o cotidiano, temáticas referentes aos problemas sociais, ao amor, à natureza, ao ser humano, às mudanças climáticas, que são características do próprio gênero poético de haikai. O haikai ele foi criado, originado do Japão no século XVI, mas ele chegou aqui no Brasil somente no século XX. E dentre os escritores mais conhecidos da literatura, a gente encontra Paulo Leminski e Milor Fernandes como exemplos de escritores que também fizeram literaturas
nesse formato de gênero de haikai. Eu trago Graça Graúna aqui como uma forma de perguntarmos, de indagarmos que literatura é essa que vai falar sobre haikai. Então, ela escreve literatura crítica, poética e faz traduções de livros mexicanos para... De maneira geral, o haikai ele se caracteriza por ser uma poética de escrita de tercetos, que são poemas escritos em 3 versos com 17 sílabas poéticas. E logo no prefácio de Flor da Mata, Graça Graúna inicia apresentando sobre intuição. Ela afirma: minha intuição diz que a flor, entre os adereços agora presentes no toré, o toré é o ritual indígena normalmente que acontece entre os indígenas do Nordeste do Brasil. Então, a minha intuição diz que a flor sugere, ao mesmo tempo, a leveza e a força que vem da Mãe Terra. Leveza e força que o Aijin, que é o fazedor de haikai, também necessita para o haikai acontecer. Pensando assim, espero que este livro seja também veículo de comunicação entre os amantes da poesia, pois enquanto houver poesia, existirá comunicação entre os encantados e os participantes do toré. Então ela traz esse gênero, que é um gênero japonês, traz para o Brasil e recria e ressignifica, dando uma nova vertente, ampliando as possibilidades de significados, para também contemplar o sagrado que é tão prezado nas comunidades indígenas aqui do Brasil. Temos o haikai. De alma lavada, percorro os caminhos, a minha aldeia resiste. E se a gente for pensar em termos históricos, a gente vai ver a existência como uma das marcas dos conflitos ocorridos nas comunidades, provocados, obviamente, por sociedades externas às aldeias indígenas do país. E além de alma lavada, tem também em volta da fogueira, memória, história, o mundo se recria. Então aqui é como se fosse uma situação de vivência da própria escritora, porque aqui não é o lírico que se conflui a história com a vivência, é a escrevivência, tanto defendida por Graça Graúna, como defendida por Conceição Evaristo. A gente vai ver também outras temáticas, como por exemplo, no cerrado, a tardinha, cantigas de roda, de mãe para filha. Tempo de primavera, na casa da serra, o riso de Nina. Temos aqui ainda, o tempo de chegada, transborda o olhar, no tempo de partida. Utopia é cantar, uma trajetória possível, Pindorama. Ipê amarelo, sonho de primavera, o sol espelha. Porque és pedra, o que dirá a poesia sem a tua presença? Então, a gente vai perceber que ela fala sobre diversos outros temas, mas ela também traz e ela retoma as temáticas das comunidades. Por exemplo, no haikai, dançar o toré perto da gameleira, entre os encantados. Então, aqui é a presença do sagrado, a presença da crença indígena, também no haikai, em Flor da Mata. A gente vai perceber que o haikai foi ressignificado por Graça Graúna como uma nova forma de fazer literatura aqui no Brasil. É uma literatura contemporânea, de rápida leitura e que permite que nós, enquanto leitores, tenhamos contato com outras formas de visão de mundo. Como já foi dito anteriormente em outros vídeos, são outras formas, outras percepções de mundo possível. É a vivência presente nessas poesias. Em Tessituras da Terra, que também é um livro escrito por Graça Graúna, em Tear da Palavra, e até mesmo em Canto Mestiço, melhor dizendo, a gente vai ver poesias que falam também sobre outras escritoras ou escritores da literatura, como por exemplo, ela vai retomar Flor Bela Espanca. Outras poesias brasileiras, tanto como forma de crítica, como formas de paródia, ou como forma até mesmo de relembrar, vim com plasticidade para fazer um trocadilho com Macunaíma,
que já é uma literatura brasileira. Então ela vai retomar Macunaíma e vai apresentar da seguinte forma: do fundo da Mata Virgem, ele ri muito gostosamente alto e diz: ai, que preguiça! Coisas de sarapantar, os sons e os sentidos espalham-se 300, amarelos, brancos, pretos e tintos, pícaros, ícaros, Brasil, Brasis, crias de um homem submerso. Então é uma crítica aqui, ela retoma Macunaíma com dizeres do próprio romance, como ai que preguiça, coisas de sarapantar, e depois ela vem e critica no final: Brasil, Brasis, crias de um homem submerso. Então ela vai, no final do poema e tece a sua crítica mediante a essa forma de literatura. Macunaíma é um personagem que supostamente caracterizava a diversidade brasileira, e a gente vai ver que é um personagem que deixava muito a desejar referente às culturas do Brasil. Se foi um personagem criado para representar as culturas do Brasil, ele deixou muito a desejar no que tange tanto a representação da população negra quanto da representação das comunidades indígenas aqui do país. Essa Graúna, ela é uma escritora que faz literatura e que critica não só apenas a própria literatura, não apenas a literatura indígena de autoria indígena do país, mas ela também faz crítica à literatura do Brasil, algumas literaturas de Portugal. Ela traz a publicação bilíngue também, porque tem poesias nessas obras lançadas em espanhol. E eu trago para finalizar essas informações sobre Graça Graúna o poema lançado em Tear da Palavra, que tem como título Entre Lugar. De um lado, a palavra, do outro, o silêncio, estreando realidades conhecidas. A palavra, o abismo, que vai de mim ao outro. Ela inicia as publicações escrita por mulheres no país em 1999 com Canto Mestizo. Ela vai dar início às publicações lançadas para acesso a nível nacional aqui no Brasil. Eu falo a nível nacional porque pode ser que sim, que existam outras obras, outras publicações lançadas por mulheres indígenas que não foram divulgadas para venda, que não foram lançadas para que a gente pudesse ter acesso. Existem obras que por vezes são circuladas no interior da própria comunidade. Então, especificamente Graça Graúna, a gente tem a primeira obra publicada ali a nível nacional, lançada em 1999, lembrando que a primeira poesia indígena de acesso nacional foi lançada por Eliane Potiguara. E hoje a gente fica com essa escritora que tanto escreve de forma plástica, de forma a aderir à plasticidade, quanto ela escreve contações de história. Que em outro momento a gente pode ver obras de Graça Graúna que contam, que narram histórias observadas no interior da comunidade indígena. E hoje a gente fica com que literatura é essa? Produzida por meio de um haikai japonês que foi ressignificado por Graça Graúna, que deu um novo sentido a essa nova forma de fazer a poesia brasileira de autoria indígena aqui no Brasil.